Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Alan Nicolau e se você já é inscrito desse canal, vai deixando o seu like que já vai ajudar bastante a gente por aqui. E se você é novo, espera o vídeo terminar, veja se você gostou desse conteúdo e aí sim você se inscreve que também já vai ajudar bastante. Beleza? Então vamos pro vídeo. Bom, o tema do vídeo de hoje é como pouco, mas não emagreço. Então é muito comum hoje a gente acabar ouvindo isso no consultório, entre os nossos amigos, familiares, mas a gente precisa entender algumas coisas antes da gente conseguir falar que está comendo pouco e não está emagrecendo, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é o consumo calórico do nosso dia, tá? E o gasto calórico. Tá? Então eu vou começar explicando para vocês em relação ao gasto de calorias. Pessoal, a gente precisa entender uma coisa. O nosso corpo, ele funciona numa base de troca energética. E quando eu falo energia aqui, caloria, tá? Caloria, energia, entendam que vai ser a mesma coisa. Então vamos pegar uma linha de raciocínio. O corpo está constantemente gastando energia, né? Quando eu estou aqui trabalhando, conversando, fazendo alguma atividade física, existem reações químicas que acontecem para que a gente possa executar cada uma dessas ações. Só que essas reações químicas demandam energia. Então, dependendo da duração, da intensidade da atividade que eu vou fazer, eu vou acabar gastando mais ou menos energia. O que a gente precisa entender é que constantemente o corpo gasta energia até só para manter a gente vivo, dormindo, você está gastando energia. Então, nós precisamos repor essa energia que está sendo gasta. E como que a gente faz isso? Através dos alimentos. Quando nós nos alimentamos, nós vamos fornecer os principais macronutrientes que são aí gordura, carboidrato e proteína, que são os responsáveis por fornecer essas calorias, essa energia que nós gastamos. Tá legal? Então a gente vai entender que essa é a base de funcionamento do nosso corpo. A gente entra energia quando a gente consome algum alimento, sai energia constantemente. Entendida essa questão de entrada e saída de calorias, energia, agora já fica mais fácil da gente conseguir entender o ganho, a perda e a manutenção de peso, tá? Então vamos começar explicando como é que funciona pro ganho de peso. E quando eu tô falando aqui peso, pessoal, eu não vou entrar em detalhes em relação à massa muscular, massa gorda, isso pode deixar para um outro vídeo, tá? Eu vou falar só em relação ao peso em si. Então, ganho de peso geralmente acontece, pessoal, através de um superávit de calorias, né? Então, o que é um superávit calórico? Um superávit de calorias é quando você tem uma entrada de energia superior à saída, né? Então, a pessoa ela forneceu mais do que foi gasto, né? E quando isso acontece, o corpo ele pensa assim, ok, hoje veio mais energia do que eu precisava, mas eu não sei o dia de amanhã. Pode ser que amanhã falte energia. Então é bom eu ter reservas. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam é o corpo ele jamais vai desprezar energia, tá? Então é uma tendência que se você continua mantendo um superávit no decorrer de dias, semanas, meses, o corpo comece a ganhar peso, tá? E, de novo, aí é outra questão. A relação se esse peso é de massa muscular, massa gorda, tudo vai depender muito da sua estratégia alimentar e da rotina de treinos, tá legal? Então a gente precisa entender que sempre que entrar mais energia do que saiu, você vai começar a ganhar peso. Temos outro lado da moeda, que é o famoso déficit de calorias, né? Então aqui a saída de energia está sendo maior do que o consumo, do que a entrada. Então, quando uma pessoa ela consegue gastar mais calorias do que ela repôs na alimentação, o corpo ele se vê numa situação onde ele é obrigado a mobilizar reservas que ele acumulou em algum momento da vida para complementar essas calorias que faltaram na sua alimentação. E aí, óbvio, é uma tendência também que você comece a perder peso através do déficit de calorias. E a manutenção do peso é óbvio até aqui, né? Nesse ponto, que é quando a entrada de energia, de calorias, for igual à saída, tá? Então agora a gente entende o quê? Comeu mais do que gastou, vai ganhar peso. Comeu menos do que você gastou,
você vai perder peso. E se você comer exatamente o que gastou, você vai manter o peso, tá? Pessoal, tô falando de um aspecto bem simples aqui, né? Mas acho que vocês conseguiram entender a ideia. Então, o que a gente tem que ter em mente agora é como a gente gasta energia, onde que eu gasto mais, onde eu gasto menos e como que ela está distribuída, né? Então vamos dizer que a gente tem 3 principais pontos aí para avaliar quando a gente fala de gasto energético. O primeiro deles é o nosso metabolismo, tá? Que vai representar aí, dependendo da referência que você buscar, de 50 a 70% de todas as calorias que o seu corpo gasta no dia. Por quê? Porque são aqueles pequenos trabalhos, mas são vários deles no decorrer de 24 horas aí, então a coisa não para. Por isso ele representa a maior parcela de gasto de calorias aí que a gente vai ter durante o dia. Depois nós temos o gasto com as atividades de rotina, então limpar a casa, preparar comida, estudar, trabalhar, coisas do nosso cotidiano que entram nessa mesma premissa. São pequenos gastos, mas conforme a gente vai somando eles, acaba representando uma parcela significativa do nosso gasto. Então, vai representar aí aproximadamente 15 a 20% do gasto de calorias totais. E por fim, nós temos o gasto com atividade física, que para a grande maioria, tá? Não vamos distorcer aqui as coisas, vai representar aí em torno de 5 a 15% das calorias gastas, tá? Ah, isso é muito pouco. Não, não é, tá? Não vamos entender errado. Entendo que o percentual ele acaba sendo menor quando comparado com os outros dois. Por quê? Porque o tempo de execução é curto, né? Porém, o gasto é extremamente alto. Então você não fica fazendo 12 horas de natação, 12 horas de musculação. Geralmente acaba ficando aí em torno de 1 a 2 horas por dia ali de atividade física. Mas se vocês quiserem ter um parâmetro aí, os órgãos que mais gastam energia do nosso corpo, cérebro, intestino, vão gastar aproximadamente aí de 300 a 400 calorias por dia, né? Cada um. 1 hora que você faz ali de natação, provavelmente já vai gastar mais. Tá? Então a atividade física ela proporciona um gasto extremamente alto num período bem curto de tempo. Mas, enfim, o que vocês têm que entender é o seguinte: somando os 3 valores desses gastos de energia, você consegue encontrar o seu gasto de energia total de calorias que você está gastando no dia. Aí cada um vai ter um gasto diferente do outro, então não adianta ficar fazendo a dietinha do amiguinho, da amiguinha, porque cada um tem uma rotina, cada um tem uma genética, tem uma estatura, é muito individual, pessoal. Não dá para ficar querendo generalizar as coisas, tá bom? Então, você conseguiu encontrar o quanto você está gastando de energia, aí você já tem um norte para poder trabalhar. Você sabe que se você fornecer aquele valor gasto, a tendência é que você mantenha o peso. Acima desse valor, é uma tendência que você vá ganhar peso, e abaixo desse valor encontrado, provavelmente você vai perder peso, né? E aí que vem a grande questão. Muita gente vai falar agora que come menos realmente do que está gastando, mas muito desses casos, às vezes não faz ideia do quanto cada alimento possui de calorias, né? Porque às vezes não lê tabela nutricional, às vezes falta uma base de conhecimento para conseguir ter uma melhor interpretação da coisa, né? Então aqui a gente vai entrar na outra parte, que é mais visando o consumo calórico, né? Pessoal, então quando a gente fala aqui nessa parte de consumo, a gente tem que entender que as calorias são providenciadas dos nutrientes, dos macronutrientes que a gente consome, que estão presentes nos alimentos, né? Então, proteína, carboidrato e gordura. Resumindo, proteína e carboidrato vão gerar aproximadamente 4 calorias para cada grama que você encontra deles no alimento, enquanto a gordura vai gerar 9 calorias por grama. E se vocês quiserem uma menção honrosa aqui ao álcool, que vai gerar 7 calorias por grama, tá? Então, às vezes a gente fica muito preso aos sólidos e esquece que os líquidos também vão gerar esse aporte calórico, tá bom? Então, o que a gente tem que entender aqui, pessoal? Às vezes, o alimento que nós estamos consumindo, ele pode apresentar um tamanho, visual
pequeno, que não assusta muito o nosso olhar, né? Porém, dependendo de como é a composição desse alimento em aspecto nutricional, ele pode ser extremamente calórico. Vou pegar aqui um exemplo para vocês, né? Então vamos pegar uma ideia ali das castanhas, né? As sementes oleaginosas. Então aquele potinho que vende no mercado de 200, 250 gramas, e eles são basicamente fontes de gordura. Sim, eles têm carboidrato, têm proteína também, mas são fontes de gordura. Então o que acontece? Aquele potinho vai conter em volta de 1.000 e poucas calorias, 1.400, 1.500 calorias. Às vezes já é o cardápio do dia de uma pessoa e você come aquilo ali brincando, dependendo de como é a sua rotina, tá? Então, visualmente não aparenta muita coisa, mas quando você olha a composição, aí você começa a entender melhor como que aquilo pode estar te impactando, né? Como pouco, mas estou com dificuldade de emagrecer. Então, muitos dos casos é relacionado a esse aspecto. Vou pegar outro exemplo para vocês, né? Então, vamos supor que a gente pediu para o paciente ali fazer um pratinho do almoço com 100 gramas de arroz, que dá aproximadamente aí 5 colheres de sopa, um filezinho de frango, uma fonte de proteína, legumes, vegetais, folhas e por aí vai, né? E aí, ele vai e pensa, poxa, eu já estou com dificuldade de emagrecer não comendo o carboidrato, né? Já mal e mal come, quando come 2 colheres de sopa. E aí vem o nutricionista e pede para ele comer 5, né? 100 gramas de arroz integral. Aí ele fala, não, vou tirar. Aí o que ele faz? Tira, bota só a salada, legumes, proteína, tucha de azeite, e aí quando ele vai pagar ali no caixa, ele pega um batom, um talento, né? Algum docinho, uma paçoquinha e beleza, acabou. Comprou 2 paçoquinhas ali, pequenininho, no grid e vamos embora. Só que, pessoal, mais ou menos aquelas 100 gramas ali de arroz teria por volta de 90 calorias, tá? As 2 paçoquinhas que ele comprou no final, por volta de 240, 300 calorias. Então o que acontece aqui? Visualmente, o arroz ele impactou mais para a pessoa porque a porção é maior. Só que o que acontece? Esse alimento ia agregar muito valor nutricional, ia ocupar um espaço maior no nosso estômago, então isso favoreceria uma maior saciedade e teria uma quantidade de calorias extremamente baixa. Por isso, a gente pode trabalhar um volume maior. Em compensação, como ele se assustou com o tamanho, ele comprou alguma coisinha menor que não assustasse tanto. Só que em troca ele ganhou um alimento que não vai ficar muito tempo no estômago, logo ele já está com fome, uma caloria extremamente alta e 0 valor nutricional, tá? Então são esses tipos de troca que acabam acontecendo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não souber manusear muito bem os alimentos, a proporção de nutrientes, as quantidades, muito provavelmente a pessoa ela ainda vai achar que ela come pouco e ela vai encontrar essa dificuldade para emagrecer. Mas que se você for ver, existem calorias que às vezes ela não está percebendo e consequentemente acabam aumentando a ingesta calórica dessa pessoa. E é muito comum disso acontecer, principalmente com as fontes de gordura, porque já que elas concentram, geram um aspecto maior de calorias por grama, então pequenas quantidades às vezes passam batidas pelas pessoas, né? Pega o azeite, por exemplo, uma colher de sopa de azeite tem aproximadamente 100 calorias, né? Quase 100 calorias. Então você vai brincando ali no tempero, no preparo da salada e quando você menos se dá conta, as calorias já aumentaram significativamente, né? Então, manteiga, que a gente também usa, óleos vegetais para usar no preparo das refeições, tudo isso a gente tem que ficar atento, porque senão a nossa atenção vai ficar só voltada pro carboidrato, que não é o vilão da história, né? A gente só tem que introduzir ele direito na nossa alimentação.
Então, tudo vai ter que ser bem balanceado. Por isso que é importante você buscar informação de qualidade. Por isso, sempre busca um profissional da área que estudou para isso. Então, no caso, é apenas o nutricionista, pessoal. É o nutricionista que vai prescrever a sua alimentação, o seu planejamento alimentar individualizado. Não pode ser qualquer outro profissional, tá bom? Então, essa é mais ou menos uma abordagem do que eu queria trazer. Quem sabe eu consegui esclarecer algumas coisinhas aí, tá? Então, você que acha que come pouco, mas está com essa dificuldade de emagrecer, óbvio, se não tiver nenhum probleminha aí, alterações hormonais, coisas do gênero, revise a sua alimentação, tá? Muito provavelmente deve ter alguma coisinha aí que está entrando que você não está percebendo, né? E que deve estar somando calorias, seja na semana, no fim de semana, né? Ah, faço bem a semana, mas o fim de semana é meio deixado de lado. Revisa aí, porque não é só uma questão do quanto você consegue manter no dia a dia, né? É também a somatória das semanas, dos meses e por aí vai, tá bom? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou, já vai deixando o seu like. Se você esqueceu lá no começo do vídeo, se inscreva no canal, que ajuda bastante a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo. E eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo. Valeu, pessoal!